Boa tarde. No último vídeo falamos da importância de testar as doutrinas, de não acreditar qualquer espírito. E muitas vezes, dentro do ambiente religioso, as pessoas acreditam em qualquer espírito, aceitam qualquer espírito, qualquer coisa que dizer, fiquem gritando amém. E, por quê? Porque a ideia entrou de que estamos desonrando o pastor, desonrando o nosso líder para testar o que está dizendo. O que eu falei no último vídeo, falamos de várias tradições humanas que disseminam nas pessoas para não testar o que estão ouvindo. O que eu disse era que quando não testamos os espíritos, achamos que estamos honrando o líder, mas realmente estamos desonrando a Jesus, estamos desonrando a Deus. Então tem muitos princípios bíblicos e verdadeiros sobre honra na Bíblia que são pervertidas. E tem uma coisa que é chamada de honra, mas realmente está desonrando a Jesus. E temos que reconhecer isso e ter discernimento disso. Então, quando o ensino sobre honra fica pervertido, é quando tem pessoas que estão procurando a própria honra. Jesus disse em João 7,18, aquele que fala por si mesmo, busca a sua própria glória ou a sua própria honra. Mas aquele que busca a honra de quem o enviou, este é verdadeiro, não há nada de falso a seu respeito. Então, se alguém está procurando a própria honra, você pode saber que essa pessoa está falando por si mesmo. Não é Jesus que o enviou, ele está falando por si mesmo. Mas quem está procurando a glória de Jesus está falando com quem foi enviado por Jesus. Jesus disse em João 5,41, eu não aceito glória dos homens. Outra versão diz, eu não procuro a honra dos homens. Ok, então é importante que honramos a quem Jesus enviou. E a Bíblia até manda honrar todos os homens. A Bíblia também manda honrar os líderes. Aqueles que nos servem, que ficam diante de nós servindo. Mas essas verdades ficam pervertidas quando pessoas estão procurando a própria honra. Eu fiz um outro vídeo falando de como encontramos uma senhora no sinaleiro e Jesus disse para mim, se você convidar ela em sua casa, você está recebendo a mim em sua casa. E convidamos ela e descobrimos que ela amava Jesus. Então é importante honrar até todos os membros do corpo de Cristo, e assim estamos honrando a Jesus. Também Deus age através dos vários membros do corpo, e quando recebemos isso, tinha uma instância que uma criança de 5 anos ministrou o milagre ao pastor, e quando reconhecemos o que o Espírito Santo estava fazendo com essa criança de 5 anos, estávamos recebendo a Jesus e honrando a Ele. Mas tem pessoas, a Bíblia fala sobre pessoas que querem ser primeiros, que querem ficar no lugar de honra, que procuram honra para si mesmos. Em 3 João, verso 9 a 10, diz, escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, está procurando a própria honra. Não nos recebe, portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas para nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os sermões, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Então tem pessoas que querem ser primeiro, que eles estão procurando a própria honra, estão ensinando, eu sou o apóstolo, eu sou seu pai espiritual, eu sou o seu líder, você tem que me honrar. E essas pessoas estão falando por si mesmos e não estão falando por Deus. É muito importante reconhecer isso. Realmente, o que acontece se você honrar uma pessoa que está procurando a própria honra, você chama isso de honra, você coloca aquela pessoa no lugar primeiro, você acaba desonrando a igreja. Esse cara, ele queria ser o primeiro, mas estava desonrando ao apóstolo João, que era um servo de Jesus, quem Jesus enviou, estava desonrando os irmãos. Então, é muito importante para honrar a Deus, para honrar o Espírito Santo,
que não, quando nos reunimos, não seja um show de uma pessoa só. Não é só a pessoa que é primeiro que está à frente, mas todos os membros do corpo de Cristo ministram. E assim, quando recebemos, a Bíblia até diz que deixa um profeta falar, deixa ele sentar, deixa outros profetas falar também. E todos vamos testar o que dizem. Isso é honrar o Espírito Santo, mas quando só tem uma pessoa que está falando, acabamos dizendo que isso é honra, mas estamos desonrando ao Espírito Santo, porque estamos desonrando os membros do seu corpo e desonrando quem ele enviou. Ok, então isso é muito importante, que a honra é para Jesus. É para quem ele enviou, não só para uma pessoa que está procurando a própria honra. Realmente, quando tem alguém que está procurando a própria honra, não devemos receber essas pessoas. Porque se está procurando a própria honra, está falando por si mesmo, e a Bíblia diz que se você receber essa pessoa, está participando no pecado dele. Então é muito, muito sério. Então, tem ensinamentos que são chamados de honra no corpo de Cristo, que conectam a ideia, o princípio de honra, a dizer, você é meu mestre. Mas Jesus disse, vocês só têm um mestre. Claro que temos mestres no corpo de Cristo, mas só tem um mestre principal. E se colocamos uma pessoa que está procurando a própria honra no lugar de mestre, nesse lugar principal que só Jesus pode ocupar, estamos desonrando a Jesus. Tem princípios de honra que são conectados a um ensino que não é bíblico sobre ser o pai espiritual, de que todo crente precisa de um pai espiritual. Jesus disse que vocês não chamam ninguém de pai, porque vocês têm um pai que está no céu. Então, ouvimos esse ensino sobre honra, você tem que honrar teu pai espiritual. Realmente estamos desonrando a Deus, porque estamos colocando outra pessoa no lugar que somente nosso Deus celestial pode ocupar. Também o ensino sobre honra que está conectado à doutrina falsa, e falamos disso no outro vídeo. Eu posso responder perguntas se alguém tiver dúvidas sobre isso. A doutrina falsa de cobertura espiritual, e como vimos no outro vídeo, o significado principal de cobertura na Bíblia é sacrifício para os pecados. Então, Jesus, o sangue de Jesus, de uma perspectiva bíblica, é nossa cobertura espiritual. Você coloca uma pessoa que está procurando a própria honra nesse lugar de cobertura espiritual, você está desonrando a obra redentiva de Jesus. Então, isso é muito sério. E temos que entender que tem ensinos que são falsamente chamados de honra, estamos desonrando ao Deus. Quando eu vou para uma casa, estou ministrando, eu sei que se Jesus me enviou, quem me receber está recebendo a Jesus. Mas eu não estou procurando minha própria honra. É meu privilégio ver as pessoas sendo curadas e só ficar ao lado, chorando, e dizendo obrigado Jesus, obrigado Jesus. Eu quero muito que as pessoas saibam que isso eu não sou uma pessoa especial que está fazendo isso, mas é porque Jesus está entre nós e o Espírito de Jesus está se manifestando através da sua palavra. É por isso quando eu vou ministrar numa igreja, eu não gosto de ser eu orando para todas as pessoas, mas quem quer ser o primeiro, às vezes eu sou o cara, eu tenho que orar para todo mundo. Mas não é assim, não. Eu quero que as pessoas entendam que é Jesus que está aqui. Estou procurando a honra dele. É por isso os membros da igreja ministram uns aos outros. Eles podem ver que é sobre Jesus. É ele que está sendo honrado. Deus faz muitos milagres através de pessoas que nunca viram um milagre antes. A gente vê as curas um tras outro. É só meu privilégio de ficar aí chorando e vendo o que Jesus está fazendo. Eu não estou procurando minha própria honra, mas eu quero que as pessoas vejam a Ele. Ok? Então, tem uma perversão de honra que é honra no temor do homem.
A Bíblia fala em Efésios 5, 21, se submetendo uns aos outros no temor do Senhor. Não diz no temor dos homens, porque o temor do ser humano é uma armadilha. Então, tem um ensino sobre honra, que é honra no temor dos homens, ao invés de ser honra no temor do Senhor. Isso é uma perversão da verdade sobre honra, é uma perversão da verdade sobre submissão bíblica. Em 1 Coríntios 12, 23, diz: os membros que pensamos serem menos honrosos tratamos com especial honra. Então, quem são esses membros menos honrosos? São os apóstolos. E a palavra apóstolo não era uma palavra religiosa na Bíblia. Era uma palavra quem é enviado, não era uma palavra religiosa. Então, tem muita falta de entendimento, às vezes, em o que é um apóstolo. Mas um apóstolo é alguém que é enviado pelo mestre, é um servo, é um escravo. E com frequência a palavra apóstolo no tempo do Novo Testamento foi usado pelo menor escravo que o mestre enviava para fazer o negócio. Por quê? Porque era fácil morrer no caminho, era muito perigoso viajar, muito fácil ser espancado, roubado. Então o mestre enviava o escravo que valia menos, porque ele poderia morrer. Então eu não quero enviar um escravo que sabe ler, que sabe de tudo, que é valioso para mim. Eu quero enviar um escravo que vale menos, porque ele pode morrer. Isso era um apóstolo. E apóstolos sofrem muito para a causa de Cristo. Os apóstolos não são aqueles que estão dizendo: eu sou um apóstolo e você tem que me honrar. Mas apóstolos são servos de Jesus, são escravos de Jesus, ocupam o lugar mais baixo. Não são as pedras que estão em cima, são as pedras que estão embaixo, porque a Bíblia diz que Deus coloca primeiro os apóstolos e profetas. Quando você está construindo, o primeiro vem embaixo de todos os outros. Então não é nós que estamos apoiando os apóstolos, eles estão apoiando os outros crentes. O maior no reino de Deus é o menor de todos, ok? Então o apóstolo fica bem embaixo. Eu posso contar muitas histórias de apóstolos verdadeiros, mas eu queria falar um pouco sobre Surpresa Cittoli, que eu acabei de ler a história dele. Esse cara implantou tipo 10 mil igrejas em vários países da África. Muitas histórias de apóstolos verdadeiros são semelhantes a ele. Ele passava muito tempo sem um lugar para morar, dormindo na selva, com risco de ser comido por animais selvagens, comendo lixo do chão. Ele pegava um pedaço de lixo, estava cheio de formigas, ele tirava as formigas, às vezes comia uma formiga. Era assim. Ele só tinha a roupa que estava nas próprias costas. E tinha um tempo, durante muito tempo, que ele estava indo como vendedor de peixe. Ele comprava peixe, cozinhava o peixe, vendia o peixe. Estava, cada dia plantando uma igreja nova, ele ia vender peixe. Ele até deu um preço menor quando as pessoas se convertiam, e estava ganhando muito, muito pouco. Mas estava se perambulando, implantando igrejas, vendendo peixe. Ele era o lixo do mundo. Até o apóstolo Paulo disse isso: nós, os apóstolos, somos como o lixo do mundo. Não são pessoas impressionantes da perspectiva do mundo. Não são pessoas que estão embaixo de tudo. Essa Surpresa, ele era como um cara que morava sem lugar para ir, dormia, comia lixo. Por isso a Bíblia diz que honramos os membros do corpo que têm menos honra, porque os apóstolos são menos honrados, eles sofrem. Os verdadeiros apóstolos não estão procurando a honra por si mesmos, mas estão procurando a Jesus. E uma família na África do Sul, eles descobriram esse cara estava vivendo na rua, estava plantando igrejas, mas vamos convidar ele para morar com nossa família. Eles estavam fazendo o que a Bíblia diz para honrar os membros que têm menos honra.
E eles foram ameaçados porque as pessoas naquela época era tipo, vocês são pessoas brancas, você não pode ter uma pessoa negra morando com você. Receberam ameaças, mas eles receberam quem Jesus enviou, que não estava procurando a própria glória, mas estava procurando a glória de Jesus. Então, é isso, gente. É muito importante reconhecer quem são apóstolos de verdade, quem é realmente enviado por Jesus, e quem está procurando a própria honra. Porque se honramos a quem está procurando a própria honra, acabamos desonrando o corpo de Cristo, por causa de uma pessoa que quer ser primeiro, que ter a primícia, e acabamos desonrando a Jesus. Ok, eu espero que isso fez vocês pensar e espero que vai ajudar vocês. Muito amor, boa tarde.